Som. Alô, minha gente, boa noite. Boa noite, professor. Tudo bem? Tudo tranquilo, graças a Deus. Amém. E vocês, tudo bem? Na bênção, graças a Deus. Tudo em paz, tudo bem. Ótimo. Beleza. Eu não estou conseguindo abrir aqui, vou tentar mais uma vez, a tela cheia. Ah, consegui. Só que agora eu tenho que voltar lá no... Isto. Ok. Processo de gravar, já está acionado. Beleza, então. Dando prosseguimento, né, ao nosso encontro, a respeito... vou ter que trazer um pouquinho para cá esse slide. Só um minutinho só, senão eu vou ter problema na hora que eu estiver explicando esse slide. Só um minutinho aqui. Eu vou deixar ele pequeno mesmo, para eu poder não ter dificuldades aqui. Então, estamos admitindo ainda aqui. Beleza. Adriana, Rodrigo. Beleza, então. Deixa eu mutar aqui, para a gente caminhar sem interferência. Então, minha gente, deixa eu ver aqui, deixa eu mutar. Não vou abrir o chat agora, não. Então, minha gente, dentro daquele segmento de ideias, né, que nós trouxemos e compartilhamos e conversamos no nosso último encontro, em cima exatamente de algumas coisas interessantes a respeito de como fazer, como avaliar aquilo que é uma abordagem que a gente chama abordagem das expectativas irrealistas, né? Nós procuramos descrever ali alguns aspectos associados exatamente que justificassem, sustentando assim o tema proposto, melhor dizendo, o subtema proposto, que seria exatamente a falta de realidade ou a irrealidade, dentro de uma postura de expectativa, né, em relação a essas questões que não seriam reais. Nós trouxemos ali algumas, falamos a respeito delas, depois nós pulamos para aquilo que chamamos de avaliação, as questões importantes para estarmos identificando aquilo que a gente chama de avaliação, e dentro dessa postura do terapeuta, dentro da sua gestão terapêutica, falamos sobre a importância de estar identificando, procurando identificar na família alguns aspectos, e mencionamos esses aspectos, trouxemos 4 aspectos, e descrevemos um pouco sobre esses 4 aspectos, onde foi importante para a gente, para nós, estarmos falando exatamente sobre esses 4 aspectos dentro exatamente
de toda essa questão, né? Dentro dessa questão, deixa eu abrir minha câmera aqui. Dentro dessa questão, a respeito da avaliação, né? E essa foi a nossa proposta na semana passada, quando nós trabalhamos sobre esse assunto. Agora, hoje é interessante nós falarmos sobre algo também de suma importância, onde nós estaremos aprendendo um pouco mais sobre aquilo que dissemos em alguns momentos a respeito dos pensamentos, que são pensamentos automáticos, e quando falamos também, ao longo do nosso encontro, a respeito das crenças que a gente chama de crenças centrais. Então, se existe um dos aspectos que a gente precisa estar atentos como terapeutas, é exatamente essas crenças que a gente chama de crenças centrais. E daqui a pouco a gente vai ver de uma forma mais específica o que são elas, né? Apesar já ter mencionado alguma coisa sobre elas no decorrer dos nossos encontros, né? Então, nós falamos sobre algumas dessas crenças e estaremos fortalecendo ou estaremos comentando mais um pouco hoje sobre essas crenças que a gente chama de crenças que são crenças centrais ou incorporadas aos esquemas, né? Que a gente vai ver daqui a pouco como é que isso aí funciona. Beleza, então. Agora, esses modelos, ou os modelos principais de disfunção no processamento, vou botar aqui, mutei, os modelos principais de disfunções no processamento de informações são baseadas ou baseados em. Agora sim, a gente vai trazer de forma mais específica aquilo que a gente quer falar, aquilo que a gente pretende dizer nesses pontos aqui. Primeiro, aquilo que a gente chama de pensamentos automáticos. Pensamentos automáticos são aqueles pensamentos que surgem quando a gente menos espera. Os pensamentos automáticos, geralmente, eles não são gerados por uma situação pensada, por uma situação articulada. Os pensamentos automáticos, eles aparecem e quando nós damos conta, esses pensamentos automáticos, que não foram elaborados para serem ditos, realmente eles se apresentam num relacionamento, numa conversa, eles se apresentam quando estamos conversando com alguém ou falando com alguém. Então, a diferença é que eles não são elaborados. E a diferença também é que os pensamentos automáticos, eles são mais verdadeiros e mais genuínos em relação àquilo que queremos falar ou àquilo que queremos dizer. Abrindo um parêntese, isso não significa que nos pensamentos automáticos está inserido ali toda a certeza ou toda a dinâmica verdadeira de uma conversa através de um diálogo num relacionamento. Mas para aquele que fala, quando ele é munido numa conversa, para poder dizer aquilo que de repente vem para dizer, sem a pretensão,
elaborada de dizer alguma coisa, então ele se torna, no momento e para o contexto, um pensamento mais genuíno e mais verdadeiro, porque simplesmente ele veio e, quando damos conta, já falamos aquilo que às vezes julgamos que não deveria ser dito. Quando ele passa pelo crivo da crítica, da consciência crítica, quando ele passa pelo crivo da análise, então o ser que fala, quando fala um pensamento automático, ele mais tarde pode se dar conta exatamente daquilo que ele disse num dado momento, numa conversa, foi impensado, que de repente ele pode sofrer alguns reparos pela sua sinceridade nas palavras daquele que falou, e de repente, essa atitude daquele que fala numa expressão do pensamento automático, ele pode gerar, inclusive, um quadro que há de dificultar um relacionamento, há de dificultar uma relação. Então, os pensamentos automáticos, para nós, analistas, seja a análise individual ou análise de grupo familiar, para nós, analistas, eles são muito bem-vindos, porque é exatamente a expressão de uma alma que fala sem pensar. Então, dali se tira exatamente o formato daquele que simplesmente disse aquilo que disse num dado momento. Então, para nós, analistas, temos como perceber, temos como enxergar, temos como ver, de fato, uma pessoa como ela é, através exatamente dessa impulsividade, o que chamamos de pensamentos automáticos. Eu creio que os senhores estão entendendo o que nós estamos dizendo, que são exatamente cognições que aparecem rapidamente, ou seja, elas são elaboradas no momento para serem ditas, impulsionados por uma empolgação do momento ou por uma motivação de se falar alguma coisa. Então, pelos pensamentos automáticos, são ditas as coisas que, de repente, não era para serem ditas naquele momento. Então, para nós, analistas, isso é bom por quê? Porque passamos a conhecer o perfil daquele que é pego, vez por outra, numa impulsividade dentro daquilo que a gente define como pensamentos automáticos. Então, daí você tem condições de analisar quem é a pessoa, criar uma noção de quem é aquela pessoa dentro do relacionamento da família, dentro do relacionamento familiar. Há possibilidade de se analisar o grau de impulsividade que a pessoa tem e se analisa, o analista ele consegue analisar isso e perceber, e ele consegue colocar essa percepção dentro de uma observação a trazer em qualquer momento aquela situação, tendo como base aquilo que foi percebido que está simplesmente associado à postura e à personalidade daquele membro daquela família. Então, o que eu quero dizer com isso? Que eu sou capaz de perceber alguém que é muito mais impulsivo numa casa.
Eu posso perceber de que existe uma pessoa que ela é muito mais verdadeira com aquilo que ela pensa, que é diferente de ser verdadeira no aspecto da verdade em si para melhorar o relacionamento. Existe aquilo que significa atitudes para melhorar um relacionamento e existe aquilo que eu creio ser melhor para melhorar um relacionamento. E num relacionamento, nem sempre aquilo que eu creio para melhorar um relacionamento, de fato, é material suficiente para poder melhorar um relacionamento. Mas é aquilo que eu acredito de que é um material que possa fazer isso. Então, a pessoa acredita nisso. Só que nós, analistas, que estamos percebendo todo de forma analítica, sistemática, ecológica, a gente vai perceber de que aquela postura, de uma certa forma, não tem somado positivamente dentro do enquadre familiar, levando em conta a busca da família pela sanidade da família e pela felicidade da família. Então, haverá momentos em que nós estaremos conversando e estaremos, dependendo do estado de espírito, de receptividade e de acessibilidade dessa família, dos seus membros, de estarem colocando sobre a mesa para poder discutir comportamentos, levando em conta os malefícios e os benefícios daqueles pensamentos que são pensamentos automáticos dentro do contexto da família. Então, a família ela precisa estar bem trabalhada, precocemente trabalhada, para que, quando se chegar a esse ponto, em havendo membros da família com esse tipo de atitude que a gente chama de pensamentos automáticos, e abrindo um parêntese, aqui, a maioria das famílias há sempre situações dos pensamentos automáticos. Então, dizer nesse encontro nosso de que há ou existem famílias que, nesse aspecto, são resolvidas e que, em algumas famílias, nós não vamos encontrar num membro ou em outro membro da família ou em alguns membros da família aquilo que a gente chama de pensamentos automáticos, creio eu que eu estaria perdendo muito a nível de quantitativo em relação a membros da família que têm esse tipo de comportamento, pelo fato de fazer parte da estrutura comportamental dos seres humanos dentro do seu aspecto relacional, dentro da sua convivência do dia a dia. Mas, para a gente poder trabalhar em cima disso aí, se faz necessário também, eu, como terapeuta, entender a existência disso e como é que eu vou trabalhar sobre essas questões. Então, obviamente, eu já estou percebendo de que essa é uma situação em que eu vou ter que trabalhar. Percebendo essa situação, eu, como terapeuta, e percebendo que isso cria uma discórdia em relação aos aspectos da sanidade de uma família, o aspecto comportamental saudável de uma família, então isso automaticamente terá que ser negociado também na mesa, na roda de negociação. Então, isso terá que ser discutido também. Então, como dissemos, a gente não pode negligenciar, em primeiro lugar, a existência disso. É como se eu dissesse para você: estejam atentos nesse aspecto, porque em algum momento eles vão aparecer e esse tipo de comportamento dentro
do comportamento saudável da família precisa ser pontuado e precisa ser discutido. Para que ocorra o quê? Isso aqui é uma questão de administração. Isso aqui é uma questão de administração. E os intermediários dessa negociação entre membros de família somos nós, terapeutas de família. Então, nessa negociação, a gente precisa pôr exatamente sobre a mesa as questões quando elas aparecem, para a gente poder trazer a consciência presente de que os pensamentos automáticos de alguns estão interferindo e que isso pode receber, de uma certa forma, uma correção didática, comportamental, visando exatamente um progresso naquilo que a gente chama de família saudável. Então, são comportamentos que a gente vai ver, pontuar, colocar sobre a mesa, falar sobre eles e discutir sobre, sobre essa questão como os malefícios do bom relacionamento. Então, é importante isso ser discutido, apesar de que isso, para a terapia, ela tem também, como dissemos, alguns pontos positivos. Mencionamos que isso traz à mente consciente realmente quem é os sujeitos da relação familiar. Mas isso traz também um outro benefício. Qual seria o outro benefício? É que quando uma pessoa ela consegue administrar, porque é possível isso acontecer, então, quando isso tiver que acontecer, que aconteça para o benefício da família, na sua relação, no seu relacionamento. Por quê? Porque quando isso, geralmente, algumas pessoas, como dissemos, conseguem administrar muito bem isso. Então, aquelas pessoas que administram muito bem isso no seu dia a dia, elas poderão, muitas das vezes, perdão, não serem identificadas e percebidas pela sua artimanha comportamental. É fácil de entender o que estamos dizendo. Porque, na realidade, quando eu falo sem pensar, eu falo o que eu sinto, mesmo que isso não seja verdade. Já podemos usar essas interpretações, porque já entendemos o que são os pensamentos automáticos. Então, eles são verdadeiros para aquele que fala? Sim. São genuínos dentro do contexto da discussão de um assunto? Sim, para aquele que fala. E isso não simboliza a verdade da família em relação à resolução das suas dificuldades, mas aquele que fala. E aquele que consegue, preste bem atenção, aquele que consegue já, de uma certa forma, superar os pensamentos automáticos pela habilidade da convivência e da resolução dos problemas pela política relacional, usando a sua parte cognitiva, usando a sua parte de elaboração daquilo que eu vou falar, das frases, dos predicados, do sujeito, os verbos, o tempo dos verbos, a frase muito bem colocada, muito bem florida, eu tenho, como terapeuta, um desafio, inclusive, maior do que aqueles que se utilizam dos pensamentos automáticos. Eu tenho um desafio maior. Qual é o meu desafio maior? É exatamente
criar toda uma situação para que aquele habilidoso de determinada família, em que ele consegue realmente burlar aquilo que a gente chama de pensamentos automáticos, refazendo dentro do contexto do diálogo, de uma forma bem pensada, sem nenhuma inspiração do terapeuta, para que ele fale e ele consiga driblar alguns pensamentos que são normais, eles aparecerem de forma automática. Então, a esse me cabe, como terapeuta de família, eu estar analisando ele para saber se existe um ganho secundário naquilo que ele está falando, na forma em que ele está falando, no jeito em que ele está arquitetando o seu discurso para poder se apresentar como membro daquela família, uma família disfuncional, mas que ele é componente e membro daquela família. Então, eu preciso saber se eu estou diante de um artista muito bem vocacionado, que é um grande político articulador, que, se o terapeuta não tiver uma visão bem segura como profissional terapeuta de família, ele, então, esse terapeuta, ele poderá ficar vendido nas suas verdadeiras convicções para poder realmente entender esta família de uma forma holística. Então, em primeiro lugar, eu estou citando três coisas: os pensamentos automáticos, os pensamentos arquitetados através daqueles que são os políticos do diálogo, da argumentação, e o terceiro é exatamente se aquele que fala o que está falando, como fala, e o jeito que fala, e o conteúdo das frases que são trazidas ao contexto terapêutico da família, se ele está, de fato, realmente muito mais preparado, muito mais propenso, querendo, de fato, a resolução da, 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 daquelas disfunções no aspecto da sua família, como componente membro da sua casa, da sua família, mas ele, apesar de ter evoluído nesse aspecto que estamos mencionando, mas ele, ali, naquele momento, ele está sendo capaz de se comportar realmente de forma cooperativa na intenção realmente de somar, não só com o terapeuta, mas com a disposição de somar também, de soma, de adição em benefício da sua família. Então, isso pode fazer parte de uma família, e é comum, como dissemos, isso acontecer com os membros de uma família. Talvez não na sua totalidade, é muito comum não existir isso na sua totalidade, mas que haverá sempre pessoas dessa natureza, com essa capacidade na sua argumentação. E, abrindo aqui um outro parêntese também, é interessante falar que quanto mais letrado, quanto mais culto os membros de uma casa, quanto mais com leitura, com conhecimento, com informações, mais apto e mais facilidade esse membro dessa família ele
terá facilidades para articular tais comportamentos que estamos mencionando. Serão bons para a família se ele entender. É importante que o terapeuta ele consiga visualizar isso. Então, para a família, ele entendendo, é algo positivo, é algo extremamente positivo. E se ele não entender isso aí e se utiliza mascarando com a sua habilidade toda uma situação, porque são pessoas com habilidades políticas, com potencial, então aí só tem um caminho: a habilidade nossa como profissionais, a habilidade nossa como terapeutas de estarmos percebendo isso e, de uma certa forma, estarmos negociando isso, essa questão que estamos mencionando aqui, para que possamos chegar a um denominador comum e não estarmos ali o tempo todo de um encontro terapêutico vendidos, completamente vendidos, pela inocência terapêutica de não percebermos e de não entendermos essas questões que estamos trazendo aqui, essas questões que estamos mencionando aqui. Então, dito isso e entendido isso, toda essa questão que faz parte de um perfil de uma pessoa e que comportamentos que poderão contribuir ou não contribuir com um contexto terapêutico de família, então, se isso acontece, isso precisa ser, de uma certa forma, trazido à tona e, de uma certa forma, isso precisa ser discutido também dentro dessa família, que há uma proposta de tratamento terapêutico dentro da linha da terapia familiar. Então, a outra coisa que mencionamos aqui é exatamente aquilo que a gente chama de crenças centrais. A gente sempre fala sobre as crenças centrais. Quais são as crenças centrais? As crenças centrais são aquelas crenças que eu fiz delas o meu motivo de crença. Então, são aquelas crenças que eu atribuo a elas a verdade da minha vida. São crenças importantes? São crenças importantes. São crenças que precisa acontecer, e geralmente acontece na existência de um membro de uma família? Sim. A existência delas é normal e comum? Sim. Agora, o problema das crenças não é a existência delas. O problema das crenças é quando nós fazemos dessas crenças, realmente algo em que se morre por elas, algo em que se acredita. São crenças que são imexíveis, são crenças em que se perde a vida numa discussão política em relação àquilo em que eu aprendi a defender, principalmente dentro de algum contexto ou familiar ou algum contexto escolar ou em algum contexto em que eu me relacionei e que eu fiz dessas crenças realmente os parâmetros
da minha existência como ser vivo, como ser inserido na sociedade. Então, o problema da crença central é quando eu acredito nela de forma extremamente verdadeira e quando eu acredito nela, não permitindo de maneira nenhuma que haja material dentro de mim disponível a rever os meus conceitos, os créditos em que eu venho fortalecendo cada vez mais as minhas crenças centrais e eu simplesmente fecho os meus olhos, fecho as janelas da minha alma em função exatamente dessa situação, pelo simples fato de eu tão somente acreditar, eu tão somente crer dessa forma e faço disso aí, dessa forma, eu faço disso aí realmente um fim em si mesmo na minha vida. Então, ah, inclusive, é comum estarmos encontrando, na maioria das famílias, realmente sempre posturas que se reportam a comportamentos definidos dessa forma. E os senhores terapeutas de família verão de que necessitará de algumas habilidades nossas, minha e sua, como terapeutas dessa família, haverá necessidade de que eu, de uma certa forma, o conduza a rever alguns comportamentos que foram adotados e assimilados ao longo da estrada desses membros dessa família, dessa casa, foram adotados como um fim em si mesmo. Então, automaticamente, cabe sobre mim exatamente o desafio de fazer com que ele ou ela, membro da família, não é uma questão de aceitar a forma que eu penso, mesmo porque eu, como terapeuta de família, sou também desafiado a não vender nenhuma imagem para ninguém daquilo que eu acredito, porque aquilo que eu acredito são também as minhas crenças centrais, tendo como base todo o meu crescimento até o dado momento. Então, eu não posso, de maneira nenhuma, negociar as minhas crenças, procurando fazer com que pessoas elas abandonem as suas crenças e passem a acreditar em novas crenças e, de repente, essas novas crenças são as minhas que estão na vitrine para serem vistas, aprendidas e serem colocadas em prática exatamente por aquela família que está sendo abordada por mim e por você dentro do aspecto terapêutico familiar, dentro do aspecto terapêutico da família. Então, isso tem que ficar bem claro para cada um de nós. Isso tem que ficar bem entendido para cada um de nós, porque eu não estou num jogo em que eu estou trocando peça de valores. Eu estou tirando a peça de uma família e impondo a minha como modelo de família. Não. A proposta não é essa. A proposta é outra completamente diferente. A proposta é você conseguir fazer com que o outro seja capaz de desenvolver habilidades
para os reparos necessários diante daquilo que ele adota, ele, membro da família, diante daquilo que ele adota como comportamentos perfeitos, comportamentos que aquela família acredita comportamento como algo que, às vezes, são comportamentos destrutivos que precisam, de uma certa forma, serem vistos por aqueles membros da família, precisa ser visto para poder ser reconsiderado. Então, por isso que eu estou comentando com os senhores que a minha crença ela não é vitrine para que ninguém adote as mesmas crenças. A minha postura é outra, é fazer com que as questões imexíveis daquelas posturas que eles, membros da família, acreditam serem imexíveis, de repente precisam, em algum aspecto, serem repensados e reconsiderados para que haja um ajuste na sanidade psicológica, emocional, na sanidade daquela família. Então, isso é muito interessante, a gente saber e a gente entender isso aí, para a gente, de repente, não achar que eu levo eu levo uma mochila de bagagem perfeita para ser adotada pelas famílias disfuncionais. Não, não é isso. A proposta não é isso, mesmo porque o terapeuta familiar ele não tem nenhuma decoração de família perfeita também. Ele carrega sobre os seus ombros também a dificuldade das suas crenças centrais, que ele, como terapeuta, em alguns momentos, ele precisa realmente ter a capacidade de se perceber para poder entender também de que aquilo que ele está, de uma certa forma, trabalhando com o outro, ele possa também ser capaz de trazer esse conhecimento e adotar também esse conhecimento dentro da sua vivência, dentro do seu relacionamento com o meio, dentro do seu relacionamento com a sua família e dentro do seu relacionamento com a sociedade. Então, é assim, a gente ajuda o outro, mas isso não significa que, pelo fato de sermos, digamos, profissionais dessa área, nós carregamos um modelo perfeito e imexível, um modelo que ele se basta. Não, precisamos também ter a humildade de sabermos que também pertencemos a uma família e que, por muitas das vezes, e são muitas as vezes, que realmente a nossa família ela está descompensada e alguns aspectos precisam também serem vistos dentro da minha família. Eu, que estou ajudando outra família. De repente, o fato de eu entender isso não me incapacita nem me impossibilita, de maneira nenhuma, ser um gestor para ajudar outras famílias. Isso é um dom que você tem quando você realmente começa a exercer esse dom que Papai do Céu te concedeu para estar ajudando outras famílias. Então, isso não é sinônimo de você ter uma família perfeita para ajudar a família disfuncional. A única diferença da sua família e de você para com as outras famílias que nós estamos ajudando é que nós conhecemos. A única diferença é que eu conheço o caminho das pedras. A diferença é que eu sei o que são
crenças centrais, funcionais e disfuncionais. A única diferença é que eu sei que, ao longo da minha vida, eu incorporei ideias que fizeram da minha vida realmente uma pessoa que adotasse, nos episódios da minha vivência e do meu crescimento, aquilo que a gente chama de crenças incorporadas ou incorporadas aos esquemas. Nada mais é, nada menos do que na evolução, principalmente quando eu sou criança, eu vou crescendo, me tornando um adolescente, eu começo simplesmente a ter experiências em que eu começo a definir essas experiências como algo que estará pulsionando, como diz Freud, né? Eu terei pulsões em que a minha vida estará sendo pulsionada por comportamentos. E eles foram marcantes da minha vida. Então, a família leiga não sabe disso, mas de um grupo de terapeuta, ou o terapeuta de família, ele sabe disso. Ele sabe disso porque ele está estudando isso. Então, você sabe disso porque você está estudando isso. Então, pelo fato de você estar estudando, e a gente está gastando quase um encontro nosso para poder trazer a minha cultura de informações, esse conhecimento que é riquíssimo dentro do comportamento terapêutico psicanalítico individual, quanto também do familiar, é uma coisa que não se negocia o conhecimento. Como diz Provérbios, né? Realmente o homem rico é o homem que tem conhecimento, não é o homem que tem ouro, não é o homem que tem dinheiro, é o homem que tem conhecimento. Então, quando a gente consegue realmente decifrar alguns enigmas, tais como esses de alguns autores e mentores, porque esse meu slide ele está sendo tirado de uma das aulas, dessas 27 aulas que a gente tem no nosso curso de formação de psicanálise, quando ele aborda ali exatamente essa questão específica a respeito daquilo que a gente chama de crenças, que são crenças centrais. Então, é um modelo de ensino tanto para um grupo que vai estar num consultório atendendo amanhã, quanto também para um grupo que, além do consultório, em que será profissional para atender no dia de amanhã, também estará dispondo desse conhecimento para fazer interferências realmente em famílias, onde certamente seremos citados como profissionais da área terapêutica de família. Então, meu querido, eu creio que se você ainda não teve essa aula em alguns minutos da nossa formação geral para se tornar um profissional nessa área, então ficará muito mais fácil quando alguém estiver discorrendo sobre essas questões que estão sendo mencionadas aqui nesse momento. Então, é exatamente os esquemas, tá? Eles incluem as regras básicas para seleção e codificação da informação no ambiente. Então, quando a gente fala o que dissemos, nós estamos dentro do nosso organograma, que inclusive eu já até trabalhei com vocês em uma das nossas aulas começadas, quando nós começamos o nosso curso, eu falei sobre
dentro do nosso organograma, a questão do ambiente, no momento em que eu conduzi vocês para estarem compreendendo a formação de uma pessoa, tendo como base o ambiente em que ela está inserida. Então, mais uma vez, Aaron Beck, ele vem falar aqui exatamente dentro do seu raciocínio, ele vem falar exatamente sobre a questão dessas crenças, que a gente chama de crenças centrais, que elas são adquiridas através daquilo que a gente chama de ambiente, que é a localidade em que a gente recebe esse material, em que, a partir dali, com outros mecanismos, a gente vai crendo, formando pensamentos, adotando comportamentos, e a gente começa a ter uma experiência de vida e de repasse daquilo que passamos a crer e acreditar como as nossas crenças centrais adquiridas pela codificação das informações que acontecem num ambiente em que eu fui inserido, num ambiente em que eu estou inserido. Então, essas questões aqui que estamos discutindo, elas, penso eu, que vocês têm anotado, né? Porque muita coisa que eu estou falando aqui, estou dissecando aqui, talvez amanhã ou depois você estará lendo esse slide, porque eu tenho repassado para vocês, como combinado, as aulas, a não ser se houver algum problema. Então, mas a minha intenção é passar 100% as aulas. Então, amanhã ou depois, você repassando, revendo isso aqui no seu atendimento terapêutico de família, você apenas leia sem entender. Porque se você não tiver alguns aditivos relacionados ao que estamos falando, ou seja, conhecimentos paralelos em relação ao que nós estamos mencionando e falando, muitos ficarão vendidos se não anotarem, de repente, numa agenda, algumas colocações importantíssimas que definem de uma forma bem mais clara aquilo que está sendo dito, aquilo que está sendo colocado. Beleza? Então, é importante realmente você estar atento a essas questões. Se possível for, você está, inclusive, anotando num papel, numa agenda, as informações básicas e necessárias em que eu venho dissecando sobre esse tema, ok? Então, estas construções organizacionais são desenvolvidas através da experiência da infância e influências posteriores. Então, mais essa colocação, ela vem ratificando o que conseguimos dizer e o que conseguimos pontuar até agora. Nós estamos simplesmente ratificando, dizendo que essas construções, essas organizações, elas formam pensamentos, vamos colocar dessa forma, são desenvolvidas porque elas formam pensamentos através do meu dia a dia, através de algo que marcou a minha infância, a minha adolescência e a minha juventude. Aquelas questões que, de uma certa forma, influenciaram o meu comportamento, que eu fiz delas
a minha forma de crer, as minhas crenças, que eu chamo nesse slide de crenças, que são crenças centrais. Então, essas construções que elas estão arraigadas tanto dentro da minha estrutura quanto dentro dos meus familiares, da estrutura dos meus familiares, em que eu tenho por obrigação, pelo fato realmente de ter esse conhecimento, para poder lidar com os meus e também eu me apropriar desse conhecimento para que eu possa entender de que eu tenho também, preciso também que investir para poder estar decodificando, eu estar realmente percebendo, eu estar, como diz aqui no slide anterior, codificando. E aí, quando eu passo para o outro, eu vou decodificar. Codificando é quando eu recebo. Codificando é quando eu recebo, entendo e eu começo a colocar em prática. Então, existe uma codificação do conhecimento. Quando existe a decodificação, quando eu sou capaz de fazer desse conhecimento codificado realmente algo em que eu estarei me utilizando dele para poder fazer com que ele aconteça na minha vida e eu consiga estar, de uma certa forma, repassando e tornando aquilo ali realmente inspirador para que outras pessoas possam também perceber o mecanismo para realmente sermos verdadeiras pessoas libertas e não pessoas pessoas trancafiadas, pessoas presas simplesmente nos limites daquilo que trouxeram e o ambiente se encarregou, que gerou experiências e gerou posturas e comportamentos na minha vida relacional em que eu, além de preso, eu estou prendendo outras pessoas também pelo fato de não ter sido capaz de fazer com que elas pensem. Então, libertar uma pessoa é você dar a capacidade a ela de entender por que ela acredita dessa forma, mas de uma forma completamente descompromissada com aquilo que realmente impuseram para ela, algo que faz sentido, algo que liberta, algo que realmente tira os arguilhões do condicionamento, mas dê a liberdade para que as pessoas sejam livres na sua forma de pensar, porque uma vez livres na sua forma de pensar, automaticamente elas serão também livres na sua forma de ensinar. É muito mais bonito e eu não vejo nenhum país, nenhum clã, nenhuma sociedade preocupada em ensinar o que ensina, dando àquele que aprende a oportunidade realmente de aprender exercendo as regras do pensamento, a liberdade do livre pensamento. A educação existe sempre uma manifestação impositiva. E exatamente por isso que as pessoas elas fracassam, porque elas não aprenderam a pensar, elas simplesmente reproduzem aquilo que puseram sobre elas. E até os valores inegociáveis, eles precisam realmente, aqueles que a gente ensina, a gente ensinar também a eles pensarem sobre aqueles pensamentos em que de uma certa forma, eles precisam sustentar ou aquilo ali significa
tão simplesmente uma solitária, onde as pessoas vivem a sua vida toda presa, sem condições de pensar diferente. Então, isso é liberdade. É você saber escolher o que você não quer negociar. É você ter a liberdade de você pensar naquilo que não tem negócio. Não tem negócio por quê? Porque é algo que, em todos os ângulos que eu pensei, a predominância é dessa forma que eu acredito. Então, esse é sábio. Esse realmente ele não reproduz aquilo que produziram, mas simplesmente ele é capaz de gerenciar e dele estar evidenciando a sua própria forma de pensar e por que pensa dessa forma. Já na última colocação, as distorções cognitivas resultam em comportamentos desajustados e que causam sofrimentos psíquicos. Nós estamos falando simplesmente uma coisa que acabamos de dizer nessas frases que usamos há poucos minutos aqui. Vou repetir: as distorções cognitivas, as distorções daquilo que eu vejo, daquilo que eu acredito, da forma que eu penso, resultam em comportamentos desajustados. E que esses pensamentos desajustados é que causam sofrimentos psíquicos. Por quê? É uma forma de você não conseguir sair de uma caixa, apesar de que dentro dessa caixa existem ali determinados comportamentos, mas não são os melhores comportamentos, não são comportamentos que hão de fazer com que realmente, de fato, haja sanidade, haja crescimento, haja felicidade comportamental. Então, é interessante estarmos pensando sobre isso que estamos dizendo aqui. Vou ver se eu consigo trazer um pouquinho para cá esse nosso. Porque é importante eu estar falando para vocês, conseguir trazer, mas também mostrando aqui no slide o que eu preciso trazer aqui para vocês. E quando isso aqui foi elaborado realmente com muita precisão e com muito carinho. Por quê? Porque eu tenho aqui, em cima disso aqui, realmente alguma. Vou trazer para cá, vai desmanchar um pouquinho aqui, mas é importante para a gente poder, que eu botei ele muito em cima aqui do grupo de participantes. Eu vou até abrir o meu vídeo aqui, porque eu estava usando ele fechado para não atrapalhar ali o outro slide que estávamos vendo aqui. Enfim, nós trouxemos aqui aquilo que a gente chama de análise dos meios, tá? Então, aquilo que a gente chama de análise dos meios, isso aqui parece uma palavra, uma frase, uma palavra, duas palavras, é realmente muito simples. Mas quando a gente para analisar a profundidade de uma análise verdadeiramente falando dos meios, realmente eu já começo a abrir as caixas do entendimento para que eu possa realmente entender de que eu estou diante de algo importantíssimo, que é ser capaz de analisar os meios. Poucos têm essa habilidade de fazer a análise dos meios.
E nós trouxemos aqui realmente algumas considerações em relação a isso aqui, para que eu possa realmente estar me fazendo algumas perguntas e tendo como base essas perguntas aqui, eu ser capaz até mesmo de me ver e trazer algumas respostas para mim mesmo. Por exemplo, quando eu falo pontos de partida, bom, começando a análise com famílias, eu preciso estar aquilo que eu chamo de antever, estão lembrados? Um passo atrás, de criar um projetozinho, saber onde você está e onde você pretende chegar com o trabalho que você vai fazer com aquela família, pois bem, é exatamente isso que nós estamos falando aqui. Então, existe uma proposta de acompanhamento terapêutico com uma família? Sim, existe. Então, eu preciso mensurar. Eu preciso realmente perguntar quais pessoas devem ser envolvidas na mudança. Então, é óbvio que, como eu uso usando como exemplo o que eu faço sempre, os 5 componentes de uma família, haverá momentos em que eu terei que criar uma ótica mais específica um pouco para um membro de uma família de 5 componentes, que é a parte que eu mais uso como número de membros, pode ser 2, 3, 1, 5, filhos. Tem família grandes, tem famílias com, com 3 filhos. Então, enfim, e desses poderá haver realmente membros de família em que eles auxiliarão de forma extraordinária a desenvoltura da dinâmica terapêutica familiar. Então, eu preciso, de repente, ter essa análise dos meios, que eu chamo análise dos meios, essa análise para eu poder saber, como eu disse uma vez ou em algumas vezes para vocês, aquele em que eu consegui ver realmente que é o motivador da disfunção familiar. Então, é óbvio de que numa família de 4 membros, 5 membros, a esse em que eu tenho visto e eu tenho me certificado de que esse componente da família é exatamente o membro da família que, de uma certa forma, tem contaminado os outros membros da família. É exatamente aquele em que, pela sua postura, é aquele que tem contaminado, significativamente falando, os outros membros. Então, eu preciso ter um olhar para isso, para poder entender quais são os membros em que eu estarei começando todo o meu trabalho. Quais são os membros desta família em que eu estarei, de uma certa forma, auxiliando e ajudando tão somente sem muito peso, sem muita carga, sem me utilizar de muita tarefa, muita dinâmica terapêutica. Pelo contrário, são membros da família em que são mais articulados no conhecimento e que poderão me ajudar. Então, eu de repente, encontro numa família membros dessa forma e membros dessa outra forma que eu mencionei, em que eu vou depositar, sim, ali a minha atenção. É importante também eu perguntar o seguinte: com quais situações, problemas e pessoas dentro do meu projeto e dentro da minha estratégia, eu estarei, então,
estarei começando toda a minha não só investigação terapêutica, mas eu estarei começando o meu acompanhamento terapêutico. Então, se eu não trouxer, meus queridos, essas perguntas, se eu não tiver, se eu não estiver valorizando essas perguntas que nós mencionamos aqui, se eu não estiver criando um projeto dentro de alguns parâmetros que essas perguntas me dão, então eu estarei logo, logo perdido na minha dinâmica terapêutica. Então, eu preciso realmente estabelecer um formato terapêutico. E para isso, eu preciso fazer alguns questionamentos. Situações. Que tipo de situação? Essa família ela clama por ajuda. E que forma eu vou entrar para poder estar trabalhando com esta família? Então, eu preciso equacionar isso aí. Problemas. Quais são os tipos de problemas? Eu posso individualizar perguntando qual é o membro problema desta família em que eu fui chamado para estar trabalhando, para que eu possa estar ajudando. Qual é o membro? Qual é não membro, mas situação? Qual é a situação da família, não de um membro da família? Que tipo de problema eu encontro ali para poder realmente começar uma dinâmica para eu começar um trabalho visualizando exatamente a mudança daquele grupo de família em que pede socorro e veio a minha equipe pedir socorro como terapeutas de família, como profissionais desta área que a gente chama de área familiar. Então, é uma questão em que eu não posso deixar passar. Uma outra questão, princípios da mudança. Então, quando eu vejo uma mudança, eu preciso fazer o quê? Quando eu analiso uma mudança, quais são os aspectos em que eu estarei vendo e percebendo numa pessoa que está gerando algum tipo de mudança, até tendo como base as necessidades da mudança em prol da felicidade e do ajuste da família. Então, com base na análise do problema, quais passos devem serem dados, quais passos devem serem dados. Lembra do projetinho, que é até um projeto, quando eu ensino programação neurolinguística, eu trabalho em cima desse projeto, que é exatamente o estado, o percurso e o resultado. Então, é mais ou menos isso aqui nesse mini organograma, dentro dessas faixas aqui, em que eu preferi colocar aqui dessa forma para a gente poder discutir. Então, quais pessoas devem cadê? Deixa eu voltar à pergunta aqui. Com que base na análise do problema? Quais passos devem, de repente, serem dados para que eu, uma vez tendo percebido o problema, a situação, quais passos precisarão serem dados para que eu chegue aos resultados? Beleza? Então, eu já percebi que existe uma situação, existe uma necessidade de se fazer alguma coisa, que são os passos, e existem os resultados.
Então, eu já percebi que existe uma estratégia para que eu alcance a minha finalidade. Então, uma vez entendendo de que existe uma estratégia que me leve a uma finalidade, eu preciso agora estar pensando em algo que eu possa dizer para o meu projeto. Como é que eu vou, uma vez entendi, uma vez sei que eu preciso percorrer, porque eu tenho uma finalidade. Uma vez entendendo isso, como é que eu vou fazer isso? Então, eu preciso realmente saber onde eu estou, onde eu quero chegar e quais são os recursos que eu vou usar. Então, isso é individual seu, do terapeuta, e os mecanismos e as técnicas estamos discutindo aqui, mas será você, mediante a família, mediante a estrutura da família, a comodidade da família, o desejo da família, o querer da família, é que vai fazer com que eu use a postura A no meu como, na postura B no meu como, na postura C, ou um pouco de cada uma, como é que eu vou fazer para que eu consiga alcançar o meu objetivo. Então, a partir daí, a partir daí, eu estarei selecionando através dos passos que eu, de uma certa forma, preciso dar. Como é que eu vou fazer? Dos passos a serem dados, aquela pessoa precisa. Ao meu paciente, que é aquela família que solicita, de uma certa forma, a ajuda àquela família que está precisando realmente de ajuda. Então, como dissemos lá em cima, estamos repetindo aqui embaixo de uma forma mais consistente. Planejamento concreto da terapia. Não vá realizar um tratamento terapêutico se não houver um planejamento. Você vai fazer uma visita, você não vai fazer ali um, um acompanhamento, porque você não tem nada definido, você não tem um planejamento, um projeto. Então, como é que você vai tratar de uma família se você não conhece a família e não elaborou um projeto para poder cuidar daquela família? Então, planejamento concreto da terapia, da família, analise a família e propõe um acompanhamento dentro de um projeto, dentro de um planejamento. Segunda coisa, que novos comportamentos deverão serem aprendidos? Aquilo que você viu, preste bem atenção, aquilo que você elaborou, a estratégia criada, ela não é um fim em si mesmo. Ela sempre estará vulneráveis a melhoras. Então, o bom terapeuta do péssimo terapeuta é exatamente isso que estou mencionando aqui agora. É que o péssimo terapeuta, ele conclui um projeto, elabora um planejamento terapêutico concreto, sendo que ele o torna completamente um modelo imexível e usa aquilo ali de tal forma que não se pode mexer. Então, uma pessoa dessa natureza está fadado realmente à decepção. Por quê? Porque em cada semana, em cada mês, em cada investimento, haverá sempre uma necessidade de melhora. Então, nós precisamos sempre investir com esse espírito de melhora. E a gente precisa saber qual é o momento disso acontecer, como eu pergunto aqui. Em que situação eu posso mexer? E como é que eu vou mexer? Uma vez entendendo isso, eu tenho que definir os parâmetros formais para poder saber e entender como é que isso vai
acontecer, sempre sabendo de que a terapia ela tem uma frequência das consultas, precisa ser, no mínimo, uma vez por semana, a duração de aproximadamente 2 horas. Então, em cima disso, a gente trabalha como terapeutas em terapia. A gente precisa determinar se outros tratamentos, por exemplo, a família, como eu recebi agora de um grupo de alunos que estão fazendo a formação em psicanálise, onde um membro estava auxiliando uma família e que essa família ela precisava de socorro. Então, esse aluno ele começou a ajudar essa família dentro do pouco conhecimento que ele tinha dentro das aulas que ele já havia feito como aprendiz de psicanálise. Só que ele percebe de que um membro da família dessa família ela estava ajudando, não era nem ele, ela estava ajudando, e estava num processo de surto. Então, há determinados momentos no processo terapêutico com a família em que a ótica terapêutica do profissional o induzirá, pela sua capacidade de ver, de que membros da família estão precisando de auxílios de fora para serem coadjuvantes no aspecto do tratamento daquela família, tá? Então, são medicamentos necessários que precisam serem colocados ali para serem aquela família para poder ser ajudada. Definir exatamente de forma a observar com a sua equipe, com um membro da sua equipe, o que se considera, porque às vezes a gente pensa de que nós estamos muito bem. Então, às vezes a gente analisa os resultados e, pelos resultados, a gente tem uma falsa impressão de que tivemos resultados e sucessos dentro daquilo que estamos visualizando. E, às vezes não, porque, às vezes, apenas um comportamento, um episódio da família de melhora, mas isso não significa de que a melhora ela foi realizada com sucesso no aspecto totalitário de uma família em relação aos seus problemas. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque no nosso investimento, nós desejamos sempre ver a melhora, mas façamos isso aí com muito cuidado mesmo, para que a gente não seja, de maneira nenhuma, enganados pela nossa falsa percepção em relação a uma família que, de repente, deveria crescer muito mais e não está crescendo porque a nossa visão como terapeutas tem sido uma visão realmente muito pequena da realidade, da necessidade daquela família doente que solicitou a nossa ajuda dentro do aspecto terapêutico familiar. Ok? Então, meus queridos, nós chegamos aqui nesse momento em que eu estarei abrindo para alguém, se quiser, nesse momento, fazer perguntas, poderão fazer as perguntas que quiserem fazer ou que desejarem fazer, poderão fazer agora nesse momento. Então, os senhores estão pela ordem. Deixa eu ver se eu consigo desligar aqui a gravação.
A gravação está aqui.